Minha amiga, meu amigo, meus irmãos queridos, é um prazer estar aqui com você novamente. Muito obrigada pela tua companhia, tá? Obrigada por você continuar apostando no nosso canal, por você que se inscreveu recentemente. Eu quero grata a você e seja bem-vindo. Eu quero trazer uma palavra do coração do Pai para o nosso coração. E ela fala sobre gratidão. Inclusive, queridos, tem um filósofo grego e ele declara o seguinte, que a gratidão ela é a memória do coração. Eu sempre amei essa frase desde que a conheci, mas não sabia quem era o seu autor. Descobri hoje. E verdadeiramente, Antístenes ele fez uma declaração que tem tudo a ver. Quando nós conseguimos enxergar com o coração aquilo que nos é dado, quando nós temos essa capacidade de ser gratos, é o coração, né, que o sábio reconhece a dádiva recebida, né, mais uma bênção que chega até nós, algo que esperamos ou até que nem esperamos, mas que graciosamente nós recebemos. E a gratidão, queridos, ela abre portas, mas também a ingratidão, ela pode também gerar muitas situações de transtorno. E hoje nós vamos ver justamente um texto que ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17. Os livros que foram escritos por Moisés, esse é o segundo livro. E nós vamos ver aqui o seguinte, aqui nesse livro está escrito assim: O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: O que é que eu faço com este povo? Mas um pouco e eles vão querer me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio. Eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isto na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? Queridos, quantas vezes, né, nós nos posicionamos também como esses israelitas se posicionaram aqui? Se a gente for ver a história justamente, né, do povo, ainda no livro de Gênesis, eles estavam debaixo de um jugo, né, depois que justamente José foi lá para o Egito, houve a fome, e simplesmente ali no Egito eles tiveram que sair de onde estavam para ir até onde José estava no Egito para comprar comida, porque a fome havia dominado. Só que eles foram até José, ali eles foram abastecidos, porém José morreu e também, né, o faraó que era justamente o líder na época ali no Egito, aquele com quem José tinha amizade. Porque faraó, na verdade, se trata de um título, né, de autoridade, que justamente era utilizado no Egito. E um outro faraó assumiu. E quando este outro faraó assumiu, simplesmente ele começou a oprimir o povo. Foi justamente aí que Deus levantou Moisés para que justamente aquele povo pudesse sair da escravidão na qual eles estavam. E claro, né, muitos, talvez até através de seriados, deve saber, ou através de filmes, que houveram várias pragas, inclusive, para poder eles saírem do Egito e terem a libertação da parte de Deus. Só que depois que eles saíram, quando já estavam libertos justamente do jugo de Faraó, diante de toda aquela questão da travessia do Mar Vermelho e tudo mais, simplesmente eles esqueceram todos os benefícios que haviam recebido de Deus
e só lembravam da parte boa do Egito, que eram as comidas, que eram gostosas. Lembravam que ali eles tinham, né, água para beber na hora que precisavam, porque o rio Nilo fazia parte do Egito. Mas bastou eles estarem passando alguma dificuldade, ainda no deserto, para poder chegar até Canaã, e eles começaram a reclamar, ao ponto de desconhecer até mesmo a autoridade daquele que havia conseguido tirá-los dali, de debaixo do jugo de escravidão. E com a nossa vida muitas vezes não é diferente. Quantas vezes nós somos ingratos, passamos por uma luta, clamamos a Deus, Deus responde, mas na primeira oportunidade, quando nos vemos de novo diante de uma luta, a gente esquece que aquele benefício nos foi dado e não nos foi dado tão facilmente, muitas vezes. Tem todo um processo pelo qual a gente passa até a bênção chegar. Então, queridos, nós podemos ver que aqui não foi diferente com o povo ali. O povo tinha esquecido de toda a escravidão, onde eles ficavam trabalhando de sol a sol, sem serem considerados como seres humanos, porque eles eram meros escravos, eram mercadoria para os egípcios. Eles não tinham valor algum perante a sociedade egípcia. Eles eram tão somente aqueles que produziam, para que os egípcios pudessem ter as suas regalias, construindo pirâmides e tudo mais, né, que dizia respeito ao Egito. Porque eles já não estavam mais em condição de privilégio, como estavam na época de José. Bastou ouvir a questão da sede, onde a água que eles tinham como reserva havia acabado. E eles simplesmente queriam apedrejar Moisés, de tão irado que eles estavam. E quantos muitas vezes de nós, contra Deus, que é o nosso líder maior, né, o nosso Senhor, a gente muitas vezes se revolta. A gente deixa de reconhecer os benefícios recebidos e esquecemos ao ponto de ser ingratos, ao ponto de simplesmente declarar até muitas vezes bobagens, que só, ao invés de melhorar a situação, piora, queridos, porque a gratidão ela abre portas, a ingratidão ela fecha as portas. E nós podemos ver aqui que eles chegaram a questionar, está Deus conosco ou não? Só que Deus mostrou que ele estava atento a toda aquela situação. E orientando Moisés, ele disse, utilize a vara que você tem na mão. E com ela, você vai bater na rocha, e da rocha vai sair água. Esse bater na rocha aqui, queridos, é como se fosse o clamar, o pedir a Deus, e essa rocha representava o próprio Senhor Jesus Cristo, de onde a bênção sairia. Quantas vezes nós deixamos de buscar o Senhor Jesus e tão somente nos entregamos à desesperança diante de uma situação difícil pela qual estamos passando? Mas Deus, ele é aquele que quando nós olhamos para ele, e o próprio Moisés se viu aqui, né, injustiçado, sendo vítima daquela ingratidão, e ele teve que ter equilíbrio para não agir como ele chegou a agir posteriormente, onde essa situação aqui onde ele teve êxito, simplesmente não aconteceu a mesma coisa ao ponto dele perder o direito de entrar na terra prometida. Porque o próprio Deus disse que ele não entraria mais, porque ele chegou ao ponto de se irar diante de toda a ingratidão do povo. Então, amados, quem temos sido nós diante das lutas? Temos sido ingratos para com o Senhor ou temos tido gratidão em nosso coração? Porque se estamos sendo ingratos, vamos rever a nossa postura. Vamos pedir justamente a Deus que nos dê a serenidade necessária para diante das lutas lembrar que temos a Ele a quem recorrer, para que assim a gente possa ver a mão do Senhor, dando a bênção que nós necessitamos. Assim, viver os milagres que Deus quer que nós vivamos. Porque tem situações, queridos, que precisamos ter a paciência necessária para esperar Deus agir. E não apenas ficar lamentando a situação pela qual nós passamos, mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude a estar na dependência de Deus de tal modo que nós não sejamos aqueles que impedem a bênção do Senhor em nossa vida, na nossa família, na nossa casa, mas que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus pela fé que nós vamos manifestar diante das situações que se apresentem. Que o Espírito Santo de Deus capacite a você e a mim para lembrar
que se tocarmos na rocha, dela vai sair virtude. Foi uma ordenança de Deus. Se volte para mim, que de mim vai sair virtude, de mim vai sair a bênção que você necessita. Mas não se entregue ao desespero nem à ingratidão. Mas seja grato e lembre dos benefícios que você já recebeu até aqui. Porque com certeza muitos foram os benefícios que nós já recebemos. Não só eu, mas com certeza você também. E se ainda não recebeu, está em tempo. Comece a exercitar a fé e você verá os milagres de Deus acontecendo e as bênçãos dele fluindo na sua vida. Vai ser assim na minha e na sua casa, em nome de Jesus. Amém?